Boa noite, amigos e irmãos. A Bíblia diz que nós somos amigos de Jesus se fazemos o que Ele manda. E eu espero que você, continuando até o final deste tempo de transmissão, desse tempo de publicação da mensagem de Deus, possa aprender juntamente conosco a como obedecermos à vontade de Deus, particularmente neste assunto que vamos tratar hoje à noite. Vimos falando nessas últimas semanas sobre a busca da saúde integral. E temos falado sobre 5 chaves para alcançarmos o bem-estar completo. Começamos falando da necessidade de condicionarmos, de direcionarmos os nossos pensamentos. Falamos semana passada sobre curarmos as nossas emoções e como a Bíblia nos ajuda nisso. E hoje gostaríamos de falar um pouquinho sobre relacionamentos, sobre a necessidade de alimentarmos os bons relacionamentos, de desenvolvermos esses relacionamentos, de promovermos, de inspirarmos bons e novos relacionamentos. Há coisas na vida que nós temos que resolver sozinhos, mas a maioria das coisas requerem alguém junto conosco, ou se referem a outra pessoa. Então nós precisamos considerar como um ponto importantíssimo da nossa vida, da nossa saúde, do nosso bem-estar, como estão os nossos relacionamentos e quem são os nossos relacionamentos. Existe uma expressão bastante usada no meio administrativo, empresarial, em que se diz que as relações no mundo comercial, no mundo profissional, são de 3 tipos. As relações chamadas de ganha-ganha, as relações chamadas de perde-ganha e as relações chamadas de perde-perde. Na perde-perde, todo mundo sai perdendo em qualquer negócio que é feito. Na perde-ganha, uma parte leva vantagem, a outra não. Então existe a busca de nós andarmos num caminho constante de obtermos relações do tipo ganha-ganha. Eu gostaria de propor nessa discussão, nesta meditação desta noite, que nós mudássemos esse termo de ganha para salva. Porque no aspecto bíblico, mais importante do que nós ganharmos alguma coisa é nós levarmos alguém à salvação. Não existe nada no mundo todo que tenha maior valor do que a alma do ser humano. Portanto, vamos classificar este relacionamento de salva-salva. Nós queremos a salvação de quem está falando, queremos a salvação de quem está ouvindo e nós queremos aprender um pouco sobre o desenvolvimento de relacionamentos com este aspecto, com este enfoque. Pedro, na sua primeira carta, escreve o seguinte: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, e segue adiante. Ele diz: todos deveriam ser fraternalmente amigos. Nós vamos aprender na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até a vida de Jesus, algumas características importantes de relacionamentos e de amizades que, se fossem consideradas importantes, talvez a humanidade não se encontrasse, ou melhor, ela não se encontraria na situação em que está nos nossos dias. Antes de falarmos de amigos, vamos falar um pouquinho de inimigos. Bem, não vamos gastar tempo aqui, mas inimigos, a ideia é nós conquistarmos os inimigos sem termos que nos envolver com eles. Por exemplo, Paulo escreve aos Romanos o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Paulo, na verdade, faz uma menção, uma citação aqui de um provérbio, está escrito isso em Provérbios 25, 22, sobre essa questão de amontoar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo. E diz, olha, a melhor coisa que você pode fazer em relação a relacionamentos que podem ser classificados como de inimizade é tratar com amor. Tratar o mal com o bem,
tratar o desamor com amor. O último versículo, Paulo diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Enfim, é só isso que eu queria falar sobre inimigos. Talvez você, mas como é que eu lido com pessoas desse tipo? Trate, meu amado, para ganhar e ganhar. Ganhar a pessoa e ganhar a sua paz, a sua segurança, o seu bem-estar, perdoando e amando, agindo como Jesus agiria no seu lugar. Agora, há também aquelas pessoas desconhecidas, os estrangeiros. A Bíblia tinha muitas citações na lei do Antigo Testamento sobre como lidar com estrangeiros, com forasteiros no meio do povo. No Novo Testamento, muitas dessas coisas são repetidas, mas mostram as atitudes que se deve ter com essas pessoas, sejam elas de um lado ou de outro. E Paulo nos dá uma ideia muito interessante sobre como nós devemos proceder num local que não é o nosso. Quando nós estamos fora da nossa realidade, quando estamos lidando com pessoas desconhecidas, quando estamos negociando, quando estamos tratando com elas. Está lá escrito a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 22 e 23. Olha que maravilha. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo dá para você que quer servir a Deus, que quer andar no caminho do Senhor, que quer ter um encontro com ele no final da jornada e ter certeza de que vai habitar no céu. Paulo dá uma dica. Olha, ao lidar com outras pessoas, não queira se impor, não queira ser muito maior. Ele diz, eu me fiz de fraco para com os fracos. Se a pessoa está num determinado nível, vá até lá. Ande com ela, faça-se como ela, sem cometer os mesmos erros, sem pecar da mesma forma. Mas ele diz, eu me fiz de fraco. Eu não quis mostrar o quanto eu era capaz, poderoso, melhor que eles. Eu me fiz de fraco. Com todos eu fiz isso para ganhar, para salvar alguns. Por isso eu disse que melhor expressão para nós, em vez de falarmos de relação ganha-ganha, seria falarmos de relação salva-salva. Nós saímos salvos, continuamos o caminho do Senhor, e aquele que ouviu, ou aquele que teve contato conosco, também tem a oportunidade de se salvar. Paulo diz, eu faço tudo para me tornar cooperador com o Evangelho. Muito bem, o que aprendemos ao longo da Bíblia sobre amizades? Lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 17, há um versículo que diz assim: em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Este versículo deixa bem claro que nos nossos relacionamentos nós precisamos investir em demonstrar amor uns pelos outros. E ele diz, olha, amigo que é amigo, ama em todo o tempo, em tempo bom e em tempo mau, faça chuva ou faça sol. Próximos ou distanciados por causa da pandemia, não importa. Nós que queremos ser amigos devemos nos lembrar que o amor é a manifestação esperada para desenvolvermos esses relacionamentos e para ganharmos, para salvarmos mais alguns. Você tem tido a oportunidade de ser amigo de muitas pessoas, de mostrar-se presente, de estar na vida das pessoas. Seja o amigo de que as pessoas precisam e em todo o tempo demonstre este amor. E ele diz, olha, é na angústia que se faz o irmão. Hoje nós estamos vivendo dias em que há muitas pessoas angustiadas ou à beira da angústia. E muitas são as oportunidades que você e eu temos de servir a Deus, de honrar a Deus, servindo de meio de comunicação entre essas pessoas e o próprio Deus. Passando para o Novo Testamento, há duas histórias muito interessantes que mostram como pessoas, pelo seu procedimento, fizeram-se amadas, fizeram-se amigas sem que aquilo fosse obrigatório. Uma delas é um centurião. Diz a palavra que esse centurião teve um problema com um dos seus empregados, um seu escravo, porque na época isso aí era dessa forma, e ele passou, estava muito mal, morreu, enfim, e algumas pessoas procuraram Jesus para que fosse até ele. Olha os detalhes da história. Chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga.
Sabe o que nós mais estamos precisando no Brasil? Não é de governantes melhores, de partido político correto, nós estamos precisando de gente que ame e que seja amigo. E que queira, no final da história, que todos saiam salvos, ganhos. Ganhos para o Senhor e ganhos para a vida. Ele é digno de que lhe faças isto, porque ele é amigo do nosso povo. Quem você pode definir hoje como sendo amigo verdadeiro do povo dessa nação? Quem você pode definir como sendo amigo verdadeiro seu? Quem você pode colocar debaixo da definição de amigo da sociedade em que você está envolvido? Procure essas pessoas. Você vai encontrar pessoas que procuram andar no caminho de Jesus. Ele é digno de que lhe faças isso. Foi a expressão que essas pessoas que foram procurar Jesus usaram porque não tinham o que dizer. Ele disse, olha, Senhor, eu não sou, mas ele é mais digno do que nós. Ele é digno de que faças até isso, que lhe devolvas o servo vivo e com saúde. A outra pessoa é uma mulher chamada Dorcas ou Tabita, em línguas diferentes. Diz que havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. A notabilidade daquela mulher não era por ser ela rica, não era por ser ela muito bonita, não era por ser ela influente, era porque ela era conhecida pelas suas boas obras, ela era conhecida pelas esmolas que ela fazia. O que é que nos torna conhecidos? Qual é o caminho que nós estamos querendo percorrer para sermos conhecidos? Bem, o que aconteceu? Essa mulher acabou por morrer. Algumas pessoas sabiam da localização de Pedro, foram procurá-lo e disseram, ora Pedro, venha logo, precisamos que você venha. Pedro atendeu e foi com eles, está escrito em Atos 9:39. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E olha só, todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Semana passada eu usei uma expressão dizendo, olha, nós passamos e a não ser Jesus Cristo, se você for procurar, você não vai achar ninguém que faça tanta falta que a nação ou o planeta tenha parado por falta dessa pessoa. Mas veja só, neste meio, neste grupo, essa mulher fazia falta. Por causa da maneira com que ela lidava com as pessoas, por causa do resultado da presença delas. Eu tenho dito, você quer conhecer uma pessoa, ande com ela e veja o resultado da presença dela no meio aonde ela está. O que é que ela produz? Ela produz alegria ou ela produz tristeza? Ela produz benignidade ou ela produz pensamentos malignos? Ela produz concórdia ou ela produz discórdia? Essa mulher produzia algo que as mulheres não conseguiam definir bem, mostraram o resultado, mostraram o que ela tinha feito, as roupas, as túnicas, mas a verdade é que elas queriam era aquela mulher de volta no meio delas, por causa do bem que ela fazia aos seus corpos, aos seus interiores, à sua alma, ao seu espírito. Seja você assim. Deus quer que você seja instrumento dele. E que aonde você entrar, você possa levar o amor, a alegria e a paz, como Dorcas o fazia. Talvez você não seja habilidoso como ela era em fazer túnicas e vestidos, mas certamente há alguma coisa que você faz e muito bem. Há alguma coisa que certamente você faz muito melhor do que eu, muito melhor do que outras pessoas. Descubra e em nome do Senhor nosso Deus, faça isso para a glória do Senhor. Assim como Paulo diz, para ganhar mais alguns. Amém? Deus o abençoe. Veja só, Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz que nós devemos fazer o bem. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Às vezes nós nos vemos limitados, pensamos, eu não consigo fazer tudo. Eu não sei como sair dessa situação. E a Bíblia nos dá boas dicas sobre como nós avaliarmos, como nós decidirmos, como nós fazermos escolha. Ela diz, olha,
se chegar um momento em que você precisa tomar uma decisão, coloque em primeiro lugar os da família da fé. Sabia que é assim que Deus age? Sabia que é assim que o próprio Senhor Jesus age? Ele olha em primeiro lugar para a sua igreja, para o seu povo, e vê se estão precisando de alguma coisa. Trata do seu povo. Depois ele os envia. Lembra quando ele chamou os seus discípulos? Diz que ele chamou aqueles homens para primeiramente estarem com ele. E depois os enviou a pregar. Primeiro o Senhor tem interesse na sua vida. Primeiro ele cuida de você para fazer você o amigo de quem os outros precisam. Agora ele próprio quer ser seu amigo também. Já já a gente chega lá e fala com você. Bem, o local onde nós devemos prioritariamente ser e termos os melhores amigos é dentro da própria casa. Semana passada eu falei que o sofrimento e o medo entraram lá na primeira queda, logo depois da criação. Agora eu vou falar para você também que as características de uma boa amizade também foram citadas lá na criação. Veja só, Gênesis capítulo 1, versículo 26 até 29. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Olha só algumas características aqui interessantes. Deus diz, olha, homem, você foi criado à minha imagem. Portanto, o que é esperado é que você haja à minha semelhança. Quando nós estamos agindo, quando nós estamos lidando com pessoas, precisamos entender que aquele estímulo que há dentro de nós, de fazermos as coisas certas, de andarmos pelo caminho certo, de sermos benéficos no local onde nós estamos, vem do próprio Deus. Cabe a nós decidirmos a quem nós vamos dar ouvidos. Se a estes sentimentos profundos de criarmos um resultado positivo, agradável, ou aquele sentimento do deixa disso, você não precisa fazer isso, você é melhor do que isso. A quem nós vamos dar ouvidos? Diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Agora um detalhezinho que às vezes passa despercebido nesse texto. É que Deus mandou ele ter domínio. Mas ele não mandou ter domínio sobre as pessoas do mesmo tipo dele, sobre os seres do mesmo tipo. Ele mandou dominar sobre a criação, sobre os animais, sobre a terra, ter domínio e usufruir daquilo. O problema foi a distorção que houve quando o ser humano passou a dominar ser humano. Quando o ser humano achou que tinha o direito de ser maior do que os outros, se impor aos outros, buscar os seus interesses em primeiro lugar, prejudicando os seus semelhantes, porque todos foram criados à semelhança de Deus. Todos nós nos enquadramos na mesma situação. Criam-se leis nos nossos dias e eu fico irritado com isso. Criam-se leis para proteger um grupo, leis para proteger uma classe, leis para proteger isso e aquilo e tal. E que coisa difícil, como nós queremos criar leis para proteger grupos minoritários, etc., porque simplesmente falta nós agirmos como seres humanos criados à semelhança de Deus. Se nós tivéssemos todos esta visão, não haveria necessidade de leis que protegessem você, se você faz parte de um grupo minoritário, não haveria necessidade de haver essa preocupação, esse desgaste, esse consumo, esse gasto de dinheiro, inclusive, e de recursos para que as coisas fossem feitas como Deus disse lá no início. Olha, vocês vão dominar, mas vão dominar sobre a terra, sobre os seres viventes. Em uma outra ocasião, em que ele mandou 70 pessoas para evangelizar, ele disse que ele os enviou para passar em todo lugar em que ele haveria de passar. E ele deu uma ordem para eles e disse, olha, eu estou dando poder para vocês sobre toda criatura do mal.
O Senhor, pelo Espírito Santo dele, nos dá poder que deve ser exercido sobre o mal e não sobre o ser humano. Quando ele estabelece a igreja, quando ele organiza a igreja, ele não diz pastores exerçam autoridade sobre o povo. Ele diz ao povo que deve se submeter por causa da função que aquela pessoa tem, mas não dá o direito de aquela pessoa mandar e decidir o que vai acontecer na vida das pessoas, porque todos nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus e porque todos nós somos importantes para o Senhor. Todos nós somos parte de um mesmo corpo, cada um com uma função. Uns entendem como sendo mais nobre, menos nobre, mas a verdade é que o Senhor olha para nós. Da mesma forma, Ele não tem privilegiados, Ele não tem escolhidos, Ele não tem prioritários a serem atendidos. Então diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Olha que coisa interessante isso. Se nós descobríssemos todos que o que nos dá vida é a presença de Deus no nosso íntimo, nós não sairíamos correndo atrás de espolhar pessoas, de tirar recursos de outro lugar para que nós pudéssemos ser felizes. Porque o que nós precisamos, o que nos traz vida, é o que foi soprado da parte de Deus para dentro de nós. Ele é quem nos deu a vida, Ele é quem nos tornou alma vivente, por causa da presença dEle, por causa da semelhança da criação. Adiante. Quando ele explica como aconteceu a criação especificamente da mulher, diz que Deus disse o seguinte, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus disse, olha, tem uma coisa aqui que não é boa, é a solidão do homem. Você e eu precisamos de pessoas. Como eu disse, principalmente dentro da nossa casa, nós precisamos desenvolver esses relacionamentos e transformar isso naquilo que Deus tem usado para beneficiar o ambiente, fazer com que o nosso lar seja bem sucedido. Mas nas nossas relações humanas, esse princípio vale também. Não é bom que estejamos só. Não é bom que nós busquemos só o nosso interesse. Não é bom que nós andemos só naquilo que nós achamos que é o melhor. Nós precisamos olhar para a coletividade. Precisamos ter um entendimento mais amplo, porque nós não somos seres solitários. Não fomos criados para isso. Não é bom que o homem esteja só. Aí Deus faz uma auxiliadora e diz as características dela. Diz que ela tem que ser idônea, do mesmo nível, alguém que ajude, e é assim que Deus faz com você, com seus amigos e dentro da sua casa. Completa dizendo, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, mostrando que principalmente dentro de casa, você homem, você mulher, precisa encontrar no seu cônjuge o complemento que Deus preparou para que você viva vitoriosamente, que você viva abundantemente e tenha uma saúde completa, porque ela depende dos seus relacionamentos. Não pense que você vai dizer eu sou saudável e o outro que se dane, porque se as coisas não andarem bem dentro de casa, a sua saúde não vai estar bem, nem a sua, nem a dele ou dela, enfim. Descubra que Deus nos fez para sermos aquilo que um necessita do outro. Seja você bênção da parte de Deus. Ainda no Antigo Testamento, diz em Êxodo 33:11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Características aqui. Você precisa ter um relacionamento com Deus, como se você falasse com um amigo, falar face a face. Ter liberdade na presença de Deus. Relacionar-se com Ele da melhor forma possível, ter este bom hábito de orar, de conversar com Deus, como Moisés, que foi chamado amigo de Deus, fazia. E outra coisa é que, como bom amigo, você não deve se apartar daquele que está sendo canal de Deus. Esteja procurando bons amigos. Josué estava lá, estava firme na sua determinação, não saía de lá. Há um outro livro no Antigo Testamento, o livro de Jó, em que Jó passa por aquela situação difícil toda e 3 amigos, não levando em conta aí o tipo de fala dos amigos que depois foram repreendidos, mas a motivação. Diz que eles se chegaram, cada um do seu lugar, e combinaram ir juntamente
condoer-se dele e consolá-lo. Amigo é para isso. Deus tem levantado você para sentir dó, para sentir na pele o que o outro está passando. É aquele exercício que nós fazemos de colocar-nos no lugar da outra pessoa, para percebermos o que ela está passando e nos colocarmos à disposição da pessoa. Porque quando nós estamos com problemas muito difíceis, normalmente ficamos tão parados e não sabemos para onde ir, e alguém de fora pode ter um vislumbre pouco mais claro do que pode e precisa ser feito. Você pode ser esse amigo, como foram os amigos de Jó, que se juntaram a ele para condoer-se e para consolá-lo nesta hora difícil. Mais adiante, no final do livro, quando Jó já está restaurado, Deus mudou a sorte de Jó, diz a palavra, quando este orava pelos seus amigos. Veja a importância de nós nos ocuparmos, de orarmos pelos amigos. Deus mudou tudo na vida de Jó quando ele resolveu olhar para fora, quando ele resolveu olhar para o lado. Por isso estamos dizendo, desenvolva bons relacionamentos. Quanto tempo você tem aplicado em orar pelos seus amigos? Quanto tempo você tem aplicado em descobrir como eles estão? Temos insistido com as pessoas da nossa igreja, neste tempo de afastamento, a fazerem contato, a trazerem informações, a sabermos como estão passando. Enfim, diz que Deus mudou tudo na vida de Jó, quando ele simplesmente resolveu, quer saber, eu vou orar pelos meus amigos. Ainda que tudo estivesse ruim na sua vida, ele resolveu se colocar a orar pelos amigos. Passando para o Novo Testamento, há dois textos que a gente precisa fazer um paralelo. Eu não vou ler o texto para ser um pouco mais rápido, mas um deles é daquele doente que estava junto a um poço, a um tanque de água, e que havia uma história, algo que dizia lá que em um determinado tempo vinha um anjo, movimentava a água, e as pessoas que chegassem à água primeiro, então eram curadas, supostamente. E havia ali um homem colocado enfermo há 38 anos, que estava ali, e Jesus passando por ele perguntou, você quer ser curado? Na visão dele, a única forma de ser curado era ser colocado naquele tanque. E ele falou o seguinte, olha, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho amigos? Como eu vou ser curado se eu não tenho ninguém que me jogue dentro da água quando a água é movimentada? Eu não tenho como chegar lá. Não tenho como, por causa de a sua doença afetava a sua locomoção. Ele não conseguia, ele não podia se mover. Então Jesus o cura e ele diz para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Em uma outra ocasião ele usou a mesma expressão para uma pessoa, levanta, toma o teu leito e anda. Só que naquela ocasião houve uma diferença muito grande. Amigos, 4 amigos, pegaram um quinto amigo que era paralítico, o colocaram numa maca e o levaram até onde Jesus estava pregando. O baixaram pelo telhado e Jesus diz a Bíblia que vendo-lhes a fé, vendo a fé daqueles homens, vendo o que aqueles amigos tinham feito, pelo seu amigo, curou aquele homem e disse ainda que os pecados dele estavam perdoados. E ao final ele diz, olha, agora tome seu leito e vá embora sozinho. A mesma expressão. Mas perceberam a diferença nas duas histórias? Uma, alguém completamente só. E na outra, alguém que tem amigos. Será que criar leis resolveria o problema daquele homem que estava só? Será que organizar a chegada na água seria o resultado? Porque alguns pensariam isso, está vendo? Ele era perseguido, era de uma classe, pois este outro também era. Onde está a diferença? Em ter amigos. Eu não estou criticando aquele que estava os 38 anos junto ao tanque, mas eu fico pensando, será que nesses 38 anos não apareceu nenhum amigo? Será que não havia ninguém que pudesse estar ali fazendo o que precisaria ser feito naquela hora? E ninguém o conhecia deste jeito, como aqueles 4 amigos fizeram para levar o seu quinto amigo para junto de Jesus. Tenha amigos. Seja você o amigo que leve as pessoas para Jesus, seja você que faça isso. Uma outra passagem no Novo Testamento diz que amigos se alegram com a vitória do amigo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo,
porque já achei a minha ovelha perdida. Aquela história da ovelha que se perdeu, o dono da ovelha volta e ele chama os amigos para se alegrarem porque alguma coisa muito boa tinha acontecido. Eu quero fazer um parênteses aqui e dizer o que é que você está fazendo que ainda não está participando das reuniões virtuais dos nossos grupos de comunhão. Você precisa estar no meio dos seus amigos. Na próxima quinta-feira vamos estar juntos novamente. Esteja lá, faça parte, pegue o convite, entre, seja pelo Meet, seja pelo Zoom, o programa que for, entre lá e faça amigos. Seja você amigo, amiga, em nome de Jesus. Agora eu quero fechar falando de algumas características de amizade, não agora mais de Adão e Eva, não mais do homem que achou a ovelha, não mais de Paulo que diz fiz-me de tudo para com todos, mas do próprio Senhor Jesus, numa ocasião em que ele fala com os seus discípulos. Ele diz para eles o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. O máximo de demonstração de amor pelos seus amigos seria se despir dos seus direitos, daquilo que você acha que merece, e dizer: eu vou colocar antes da minha própria vida a vida dos meus amigos. Este é o nosso ideal, este é o nosso alvo. Só que justamente nós vamos descobrindo que isso é aquilo para o que nós fomos colocados aqui neste mundo, porque somos seguidores do Mestre, somos aqueles que imitam ao Senhor. E ele diz: olha, quer saber qual é o amor maior? É alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Aqui eu não vou dizer que nós vamos fazer o que mandamos uns aos outros, mas já que nós somos do mesmo nível, nós vamos fazer aquilo de que um e outro necessita. Nós vamos fazer o possível para trazer o bem-estar, o conforto uns para os outros. O exemplo da igreja primitiva de Jerusalém foi algo assim maravilhoso. Eles achavam que a volta de Jesus era iminente e venderam todos os seus bens e distribuíram entre si para todo mundo viver da melhor forma possível enquanto aguardavam a volta de Jesus. Erraram na data, porque Jesus deve estar prestes para voltar agora. Mas, mesmo assim, a atitude deles nos ensina muito, porque eles pensaram: isso aqui não é só meu. Aquilo que eu recebi, aquilo que eu tenho, certamente foi com algum motivo mais elevado. Não é para o meu enriquecimento, para o meu beneficiamento única e exclusivamente próprio, mas para eu poder dar um pouco da minha vida pelos meus amigos. Poder fazer algo que o meu íntimo me manda fazer. Sabe que é um problema de consciência sério, que afeta a saúde da pessoa quando os relacionamentos não estão resolvidos. Ela sabe que tem que fazer algo mais, mas ela fica com receio, com medo. Aquele amor próprio, aquele amor aos seus bens, ao seu dinheiro, impede muitas vezes de se soltar, de permitir que a sua vida seja uma bênção também para outras pessoas. Jesus continua, depois de falar que vocês fazem o que eu mando, ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amigo é aquele que você tem uma intimidade, uma proximidade tão grande. Estes são alguns mais chegados. Jesus mesmo tinha 3 que eram mais próximos dele, aqueles que andavam junto dele nos momentos de bem pessoais. Havia Pedro, Tiago e João, que estavam lá juntos, eram mais próximos, embora tivesse 12 apóstolos e muitos discípulos, mas alguns mais próximos você tem que ter. E Jesus, quando fala com aqueles 12, ele fala assim: olha, vocês são meus amigos, porque eu digo para vocês o que está acontecendo. Eu conto, eu abro o meu coração. No caso de Jesus era para ensiná-los e para fortalecê-los. No nosso caso, é para mostrar que nós somos amigos. Abrir o nosso coração, estar com as pessoas, fazer o que elas precisam que nós façamos, dar-nos a conhecer, sermos
como diz o outro, um livro aberto para que as pessoas conheçam e possamos compartilhar do que nós somos. E quero encerrar dizendo que Jesus falou assim: não fostes vós, o versículo 16, que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Sabe o que eu vejo aqui em relação à amizade? Você precisa escolher amigos. Jesus disse: eu escolhia vocês, não por causa da capacidade deles, não porque eles eram os melhores, não porque eles eram os mais inteligentes, os mais fortes, os de saúde melhor, mas simplesmente porque o Senhor queria designá-los para darem fruto. E simplesmente porque com aqueles a sua obra cresceria mais e outros seriam alcançados. O Senhor tem escolhido você. Quem você tem escolhido para ser seu amigo? De quem você tem escolhido ser amigo? Quem são as pessoas que você tem escolhido para o seu relacionamento próximo? Há alguns que têm muito, eu sou amigo de todo mundo, né? E tem um provérbio que diz, olha, aquele que tem muitos amigos sai perdendo. Você precisa ter amigos mais chegados. Aqueles como Jesus, que a Bíblia diz que é amigo mais chegado até do que um irmão. Você precisa ter essas pessoas e você precisa ser uma dessas pessoas. Não há como você ser isso para todos os seus conhecidos. Para toda a cidade, para toda a igreja, nem para toda a família, quando pensamos nos parentes e tal. Mas alguns mais próximos, os que estão debaixo do seu teto. E aqueles mais chegados que não estão ali debaixo do teto, mas que são os amigos com quem você abre o coração, a quem você se dá a conhecer, com quem você tem capacidade de abrir o jogo e dizer, olha, estou precisando simplesmente estar com você. Eu preciso de alguém para conversar agora. Enfim, você precisa ter com quem dividir as cargas. Levai as cargas uns dos outros é uma das ordens que a Bíblia nos dá. E quando você descobre o privilégio que é ser usado por Jesus desta maneira, e ter pessoas com quem você pode se abrir, mas também ter pessoas que podem contar com você, porque você escolheu ser amigo dessas pessoas. Não porque elas podem ser boas para você, não porque elas podem dar mais para você, não porque elas podem retribuir, mas enfim, tenha amigos, seja amigo, desenvolva os seus relacionamentos. Há muita gente que pensa que aquele conceito antigo de saúde, se eu não tenho doença, está tudo bem. Há um ditado que diz, olha, o que importa é saúde, o resto a gente corre atrás. Doce engano. Na verdade, você precisa ter saúde interior. Você precisa de amigos para que isso aconteça. Você precisa poder se levantar no dia seguinte, de cabeça erguida e saber que tem gente andando com você. Você precisa ser uma pessoa com que os outros podem contar também, para sentir-se vitorioso, para sentir-se realizado, para sentir-se animado e para continuar vivendo com saúde total até a volta de Jesus. E quem são os amigos que não faltaram nesses dias de distanciamento? De quem você foi amigo que não faltou nesses dias de distanciamento social? Quero orar com você, quero pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e pedir que você tenha bons amigos e que você seja um bom amigo de todos os que contam com você, que precisam de você. Amado Pai Celestial, te louvamos e agradecemos por este tempo na tua presença e pela tua palavra que não volta vazia. Quero pedir por esses amigos que estiveram ouvindo até agora, que tu estejas ajudando-os a viverem integralmente aquilo que é a tua vontade, a serem do mesmo tamanho dos outros, a fazerem o que é preciso para que os outros também se sintam entusiasmados, motivados a seguirem em frente, a completarem a sua carreira, a terem um encontro no final da jornada contigo. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso maior amigo. Tu és aquele que deste a vida por nós, e nós aceitamos esse teu sacrifício para sermos os salvos, os remidos, os comprados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro. Você sabe, nós temos transmissões nas quartas e nas quintas-feiras, nos domingos de manhã e nos domingos à noite, fora os encontros de oração através dos softwares de reuniões. Enfim, que Deus o abençoe, esteja conosco.
Nós esperamos por isso. Que a graça, a paz e o amor do Senhor e a presença, o poder do Espírito estejam sobre você e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém. Obrigado.